Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos começar nosso PET volume 5. Hoje será a semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos trabalhar o esporte como um fenômeno social, cultural e político. E é basicamente isso que é colocado aqui no primeiro texto, além de trazer algumas informações adicionais sobre o contexto histórico do esporte, bem como a utilização dele no campo político. É importante a leitura deste texto para entender sobre o assunto dessa semana e resolver as questões que se seguem. Logo abaixo temos as atividades. Essas atividades propõem uma reflexão. Então temos a questão número 1, a questão número 2 e a questão número 3. E vamos então à explicação e resposta dessas questões. Atividade 1, questão 1. A questão 1 solicita o seguinte. Barcelona é uma cidade da região da Catalunha, na Espanha. Ao receber os Jogos Olímpicos de 1992, a cidade se preparou, mudando radicalmente todas as suas estruturas. Após os Jogos, a cidade se tornou moderna e um importante polo turístico da Espanha. No período de 2 anos, tivemos em nosso país os 2 maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2014 e 2016, respectivamente. Em sua opinião, assim como Barcelona, o Brasil soube aproveitar este momento? Justifique sua resposta. E aí eu coloquei esse padrão de resposta. Com base na minha opinião, obviamente. Coloquei que não, o Brasil não soube aproveitar este momento. O Brasil deixou a desejar neste ponto. Poderia ter aproveitado toda a estrutura montada para os Jogos e para a Copa do Mundo. Mas o que ficou foi o descaso com dinheiro público. Hoje, temos obras que não finalizaram ou que finalizaram de forma indevida ou ainda que estejam abandonadas. Não temos um plano de gestão e governo para as estruturas montadas, culminando no desperdício de dinheiro público e depreciação dessas obras. Então aqui fica um exemplo de resposta para vocês da questão 1 que vocês podem usar para montar a questão de vocês, tá certo? Questão 2. Você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa honra é do voleibol, que só de medalhas olímpicas de ouro soma 8, sendo que o futebol tem apenas uma. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, aqui você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol. Comente em um parágrafo. E aí, eu construí uma possibilidade de resposta aqui, com base no texto dessa semana. Coloquei o seguinte, o voleibol não tem a mesma visibilidade do futebol, pois o futebol está enraizado na nossa cultura e em nossa sociedade. O futebol foi construído ao longo do tempo como nosso principal esporte e usado, por vezes, como manobra política visando interesses específicos, como foi citado no final do texto que inicia essa semana. Com isso, percebemos que o futebol é o esporte nacional, pois é amplamente conhecido e praticado, nas mais variadas possibilidades, desde o futebol de rua, aquele futsal, sem compromisso, até em campeonatos e torneios diversos. Além do histórico do país em conquistas de torneios mundiais, como a Copa do Mundo, que colaboram em muito para essa expressividade do futebol. Então aqui fica esse exemplo de resposta. Na questão número 3, coloca o seguinte, a desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo. Sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social, muitos depositam toda a energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Com um texto de, no máximo, 15 linhas, expõe sua opinião sobre essa questão. E a resposta ficou o seguinte. Com tamanha desigualdade e tão limitadas possibilidades de ascensão social, o futebol se torna um caminho atrativo na busca de um futuro melhor. A busca de se tornar uma estrela no futebol é o sonho de muitos meninos, que largam os estudos ou colocam o mesmo em segundo plano para perseguir este sonho. Em minha opinião, esse é um caminho interessante, mas não deveria ser o único caminho na busca de uma vida melhor. Acredito que, por meio da educação, é possível construir um futuro mais igual e menos dissonante, quando comparado à nossa realidade hoje. Então aqui ficou um exemplo de resposta que eu construí especificamente para essa questão. Tá certo? Eu vou deixar todas essas informações no campo de descrição desse vídeo, pessoal. Vamos dar sequência aqui na semana. Ok, vamos dar sequência então no conteúdo dessa semana. Na sequência temos a atividade 2. Ela pede que responda as questões abaixo. E a questão número 1 da atividade 2 traz aqui algumas informações sobre os Jogos Olímpicos e o contexto histórico desses Jogos. E depois solicita o seguinte. Numa comparação entre competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinale a alternativa que apresenta uma informação incorreta. E aqui, a informação incorreta é a letra D. Todas as demais estão corretas, tá certo? Vamos à próxima questão. A número 2 coloca o seguinte. Na tabela a seguir é apresentada uma análise detalhada de 3 marcas nos 100 metros rasos do velocista jamaicano Usain Bolt. E aqui, pessoal, apresenta uma pequena tabela que temos aqui o tempo por trecho de prova em segundos. E nas seguintes competições, Pequim 2008, Berlim 2009 e Londres 2012.
Aí tem o tempo de reação inicial, tempo que ele gastou para percorrer de 0 a 20, 20 a 40 e assim até completar 100 metros, e o tempo total no final. Então, após a análise dessa tabela, vocês devem responder o que se pede logo aqui abaixo. Considerando os dados apresentados na tabela, avalie as afirmações a seguir. E aqui temos 4 afirmações. Nossa resposta é a letra A, em que a número 1 e 2 estão corretas. A número 3 está errada, pois a desaceleração de Usain Bolt nos últimos 20 metros nas provas pode ser explicada pela redução na capacidade de produzir energia pela via anaeróbica lática. Essa informação está incorreta, pois quando a gente analisa aqui na tabela, a gente verifica que não há uma desaceleração. E se houvesse, a mesma não estaria relacionada à redução na produção de energia, tá certo? E aqui a número 4 está errada, pois Usain Bolt alcançou a velocidade máxima na corrida nas 3 competições no trecho compreendido entre 20 e 40 metros. Na verdade, ele alcança a velocidade máxima aproximadamente entre 60 e 80 metros, que a gente verifica que ele gastou menos tempo para percorrer os 20 metros aqui quantificados na tabela. Então, nossa assertiva certa é a letra A. Na sequência, temos a questão número 3, que apresenta 2 gráficos, um com recordes masculinos na maratona e um com recordes femininos na maratona. E depois tem 3 questões aqui para a gente resolver. E aí, eu fiz a resolução dessas questões aqui. Atividade 3. Então eu construí aqui para ficar mais fácil de verificar as respostas e a letra A solicita o seguinte: qual a diferença entre o gráfico com recorde masculino e o gráfico com recorde feminino? A diferença é a participação das mulheres no quadro de recordes. Enquanto temos dados masculinos antes de 1910, os dados femininos só datam de depois de 1920. Entendendo aqui basicamente, as mulheres começaram a participar tardiamente da maratona e ter informações, quantificações de recordes de forma muito tardia. Na letra B, em seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se devem a quais parâmetros? Comente em um parágrafo. E eu coloquei aqui uma possibilidade de resposta, basicamente é o treinamento. Ao longo do tempo, houve um aumento na qualidade da prescrição dos treinos para as mais diversas modalidades esportivas, e com a maratona não foi diferente. Além do treino mais específico para esta modalidade esportiva, visando melhor performance fisiológica, houve a implementação de técnicas que visam a economia do movimento, consequentemente diminuindo o esforço durante a realização dos movimentos de corrida, algo que é imprescindível quando pensamos em percorrer grandes distâncias. Fica aqui então uma possibilidade de resposta para esta questão. A letra C solicita o seguinte: faça um comparativo no tempo dos atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação dos recordes femininos? Como observado no gráfico, os recordes femininos passaram a ter validade na década de 1920, entre 1920 e 1930, como vocês podem observar lá. Na letra D, o tempo de prova feminino no decorrer das décadas diminuiu em quanto tempo? Quando vocês verificarem no PET de vocês vão ver que essa questão parece que está transcrita de forma errada. Eu tive que fazer uma adaptação para construir uma resposta, porque do jeito que está bem confuso. Mas aqui, acredito que seja isso que o autor da questão queria solicitar no momento em que ele confeccionou a mesma. E aqui ainda pede a vocês que justifiquem, essa diminuição no tempo. E eu coloquei o seguinte: o tempo de prova feminino diminuiu em 1 hora e 25 minutos. Quando a gente compara o gráfico aqui, a gente vê que o primeiro tempo de prova aqui é 3 horas e 40 e o último, é 2 horas e 15, tendo uma diferença de 1 hora e 25 minutos. Acredito que essa diminuição é decorrente da evolução do treinamento de corrida, além do maior acesso das mulheres às modalidades esportivas. E na letra E, é solicitado o seguinte: se for possível, pesquise de qual país é a nacionalidade desses corredores e quais fatores fisiológicos podem ser definidos para o sucesso dos atletas nessa prova. Aqui vocês podem entender essa palavra como decisivos. Eu acredito que esteja errada lá no PET para variar, E uma possibilidade de resposta é: então os nomes masculinos são estes, eu não farei a leitura, para não falar nenhum nome errado aqui, e tá aqui as respectivas nacionalidades desses atletas, bem como os nomes femininos. E aí eu coloquei, respondendo a segunda parte da questão, quanto aos fatores fisiológicos, basicamente o consumo máximo de oxigênio, o limiar anaeróbico e a eficiência de corrida. Estes fatores são decisivos para o sucesso dos atletas nas provas de maratona, ou provas de longa distância, tá certo? A atividade 4 apresenta um gráfico com ocorrência de doping nas modalidades esportivas e pede para que a gente responda a letra A, B e C.
E aqui está o gráfico, a gente tem uma maior ocorrência nas modalidades de atletismo e levantamento de peso, que também faz parte do atletismo. E aí tem as questões a serem respondidas. A letra A da questão 4 coloca o seguinte: desde 1968 foram registrados casos de doping nos esportes, sendo no atletismo forma 42 ocorrências e 37 no levantamento de peso. Apresente argumentos que, na sua opinião, houve mais casos nessas duas modalidades. E eu coloquei o seguinte: na minha opinião, acredito que ocorram mais casos de doping no atletismo por ser uma modalidade em que o atleta tem que dar o melhor e só depende do desempenho individual do mesmo. Nesse caso, qualquer vantagem pode ser decisiva entre o primeiro e o último lugar. Então, decorrente deste ponto, eu acredito que o doping seja mais utilizado no atletismo, onde a expressividade máxima do atleta deve ser explorada, e qualquer mínima vantagem pode ser algo muito decisivo em uma prova. Na letra B, é solicitado o seguinte: argumente a favor ou contra do uso, faltou uma letra aqui parece, de substâncias proibidas por atletas. Justifique sua resposta. E eu coloquei que eu sou contra o uso de substâncias que possam modificar o desempenho do atleta. Acredito que o desempenho natural é mais importante. E o que de fato as competições querem aferir, que é basicamente isso. Então essa aqui é a minha opinião e fica como modelo de resposta para vocês. Na letra C, a partir de seus conhecimentos, escreva os problemas de saúde que podem acontecer por pessoas que abusam de substâncias proibidas. E aí, pessoal, eu coloquei uma possibilidade de resposta, utilizando aqui basicamente esteroides para construir a resposta. E depois apresentei aqui então os problemas de saúde relacionados ao consumo desse tipo de substância. Existem outras mais. Mas aqui fica como exemplo para que vocês construam a resposta de vocês, tá certo? Todas essas informações vou tentar deixar no campo de descrição desse vídeo ou então nos comentários. Vocês podem conferir lá e verificarem as respostas, tá certo? E é isso aí, turma. Com isso, concluímos a semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Quaisquer dúvidas podem deixar no campo de comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas explicações e correções. Um abraço!